Olá, aqui é a Keila e no vídeo de hoje daremos uma continuação à nossa minissérie sobre como realizar um projeto hidrossanitário no Revit do zero. A gente já realizou toda a edificação, tanto o preparo da base, a inserção da base de projeto, colocar ela na escala, arrumar ali o navegador de projeto, a pasta, contendo todos os projetos. E já também fizemos tanto a parte da água fria como da água quente, você pode acompanhar nos vídeos anteriores dessa playlist. E aqui finalmente a gente vai estar dando continuidade também à parte do esgoto, a implantação dele ali no térreo. Antes de a gente dar sequência, no entanto, caso você não seja inscrito no canal, eu lhe convido a clicar no botão abaixo para se inscrever. Você pode também curtir, compartilhar e comentar logo abaixo desse vídeo. Eu vou deixar um card lá em cima deste vídeo e também logo aqui abaixo dele eu vou deixar na descrição do vídeo também, mas para que você não perca os vídeos que vão sair na sequência e também os anteriores, você pode se inscrever também. E vamos lá então! Eu estou aqui já com o Revit aberto, a gente já tinha feito o esgoto, tanto do pavimento superior, que a gente fez aqui o lavatório, a gente fez esse banheiro, e inclusive o tubo de queda e o tubo de ventilação. E aqui no pavimento térreo, a gente já resolveu esse lavabo, e só um comentário antes de continuar. Essas caixas de inspeção que a gente colocou do lado de fora, você pode estar vendo um vídeo que eu vou colocar abaixo de uma minissérie sobre conceitos de hidráulica e também os requisitos, de certa forma, que a gente tem que obedecer aqui no Brasil, exigências de normas mesmo. Então, toda vez que o esgoto ele vai virar de direção, por exemplo, a gente tem uma esquina aqui da casa, daí a gente teria que colocar uma caixa de inspeção. Ali pro tubo de queda a gente tem que ter uma caixa de inspeção, e saiu do banheiro para fora da casa teria que ter também a caixa de inspeção. Ali na cozinha a gente tem a caixa de gordura e depois a gente tem a caixa de inspeção, depois a caixa de gordura e assim por diante. Aqui eu tenho uma esquina da casa, aqui também tem uma caixa onde ele vira de direção, daí quando ele vira de direção tem também uma última caixa de inspeção antes de ele ligar ali em direção à tubulação coletora da infraestrutura urbana na rua. Então, isso daqui, basicamente, se eu coloquei a caixa, quando eu clico nela, eu vejo esses ícones que a gente já viu em vídeo anterior também, que mostra os conectores MAP de hidráulica, neste caso aqui da parte sanitária, da parte de esgoto, em que eu tenho aqui esses ícones de esgoto, mas neles também dá para ver que está escrito entrada, 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 e tem um lado aqui que é a saída, né? Então, a entrada, logicamente, entra, da saída vai sair. Então, tem que ver se a saída ela está direcionada para o lado que você deseja, basicamente, antes de você ligar. Daí, por exemplo, quando eu clico nessa outra caixa de inspeção, eu vejo que a saída já está direcionada ali para aquele próximo ponto. E assim por diante, naquela esquina da casa, por exemplo, se não qualquer coisa, se não tiver ele voltado para o lado que eu desejo, lembra que barra de espaço flipa. Daí não sei se dá para acompanhar, mas tem aqui a saída, daí tem aqui a saída. E se eu der uma barra de espaço aqui, tem a saída embaixo também. Lembrando então que, se necessário, barra de espaço flipa. Eu passei uma dica nos vídeos anteriores, você pode estar revendo também, de como criar a tubulação de esgoto com inclinação de um jeito mais facilitado. E aqui a gente vai estar relembrando. Dá pra gente colocar a altura do prolongador ali direitinho, e a altura do prolongador que seria realmente executada para dar essa inclinação, a gente poderia alinhar a tubulação e dessa forma ela se conectar facilmente. De alinhar a gente já sabe o comando, mas a gente vai estar relembrando agora. Então eu vou fazer essa tubulação, vou terminar de fazer esse encaminhamento principal, daí depois eu termino de fazer essa região da área de serviço e da cozinha. Então aqui eu vou conectar essa saída, daí eu saí, lá em cima nas ferramentas vou dar elevação, vou dar tamanho. Daí eu tô com tubo de esgoto, série normal, herdei e herdei. Daí na sequência, se eu variar muito a altura, ele vai colocar uma conexão na vertical. E aqui a tubulação vai com inclinação para baixo. E como é um tubão grande de 100 milímetros, então neste caso pelo menos 1% de inclinação. Eu vou desenhar aqui um pouquinho antes. E aqui eu vou dar ESC, um ESC para quebrar a cadeia, outro ESC para encerrar o comando. E aqui eu vou selecionar a próxima caixa de inspeção, dela raia esses ícones, esses desenhos, já vê se a saída tá pro lado certo, senão barra de espaço nela flipa, e daí eu posso pegar essa conexão, e com essa conexão selecionada eu vejo, tá com tubo de esgoto,
Lá em cima eu posso herdar a elevação, herdar tamanho. E aqui eu vou acima com 1%. E eu vou aqui desenhar o tubo. Daí ok. Vou dar ESC, parei. E eu posso levar... Opa, nem preciso levar, já tô com corte aqui. Senão a gente podia pegar e puxar ele para a região desejada. Se ele ficou muito pertinho, setinha do teclado, né? Setinha, ele vai dando um toquinho na direção que você pressiona a setinha. E ESC, vou dar 2 cliques na cabeça do corte, que eu entro nesse corte, e aqui eu consigo terminar de alinhar. Se eu pedir o comando que está ali na aba de modificar, o comando alinhar, comando AL de align, daí na sequência eu clico primeiro na referência, esta referência, e ele põe até um tracejado para essa referência, e eu posso clicar naquele lá que vai grudar para essa referência. Referência primeiro e depois clica para grudar. Agora, o quanto que ele desceu aqui, daria para até mesmo medir com uma telinha, ou então eu posso, ESC, parei com o comando alinhar, eu posso selecionar essa caixa, daí essa caixa de inspeção, com essa parte sinfonada que tem um prolongamento, esse prolongador, e com ela selecionada eu vejo que, caraca, que baixou precisamente 5 centímetros em relação ao térreo. Se eu medisse aqui com a treninha, eu veria também que bem daqui até bem aqui, ele baixou 5 centímetros. Então, esse valor eu vou colocar no prolongador. O prolongador eu vou ter que adicionar mais 5 centímetros. Daí eu vou comentar que não pega o símbolo de menos, não. O menos é em relação ao nível. Né? Como assim o nível aqui da hidráulica do térreo. Este é o nível térreo. E ele baixou 5 centímetros abaixo em relação ao térreo, por isso ele caiu menos 5 centímetros. Agora, se eu quisesse somar, aqui, por exemplo, eu poderia selecionar sim o sinalzinho de menos. Eu selecionei aqui sem um sinalzinho de menos, vou guardar essa informação no Ctrl+C se eu tenho dificuldade de fazer conta. Apesar de que 35 mais 5 dá 40, mas se eu quisesse, o Revit também calcula para você. Se você quiser, dá para clicar bem ali na frente da elevação ali do eixo de prolongador, e ali eu vou colocar igual, tem que colocar, digitar igual, e aqui eu posso colocar mais e somar esse valor que eu tinha dado Ctrl+C. Daí eu vou passar ele para aqui onde eu preciso que ele fique, e só que daí eu vou ter que zerar a elevação do nível. Ali já deu 40 e aqui eu vou zerar. Nos Revits mais antigos, no Revit 2018, por exemplo, ele não tinha elevação do nível e deslocamento do nível, porque ambos, na verdade, são a mesma coisa. Se eu zero em um, ele vai zerar no outro. Nos mais recentes tem, por questão de algumas ferramentas de análise que surgiram depois, mas basta zerar ou este daqui ou este daqui que ele volta a grudar no zerinho, né, do nível térreo. Agora eu posso dar TR de trim. TR de trim é parar cinder para o canto, que eu clico em um, clico no outro, ele está no mesmo alinhamento, ele junta e volta a ser um tubo inteiro. Daí, dessa forma, eu nem precisei fazer conta absolutamente nenhuma. O próprio Revit, ele faria para você, desde que você entenda, né, claro, o que você estaria fazendo exatamente aqui. E eu posso voltar para o térreo, e voltando aqui para o térreo, eu posso fazer a mesma coisa. Eu vou terminar de fazer o caminho principal e depois eu vou aqui derivar para esse lado da cozinha e da área de serviço. Então, dessa caixa de inspeção, eu vou clicar aqui na saída. Cliquei na saída, vou ver se eu tô com um tubo de esgoto série normal. Lá em cima eu vou herdar a elevação, vou herdar tamanho. E aqui eu vou com inclinação abaixo com 1%, tô indo no sentido do fluxo, eu tô caindo. Então eu vou abaixo em direção a essa outra caixa de inspeção. Aqui, se ela não estiver alinhada, lembre que você pode fazer a L de align, né, clicar numa referência, daí junta ele para esse alinhamento. Daí, da mesma forma, eu posso aqui nesse segmento de alinhamento, fazer aqui da pia, por exemplo, alinhar, e eu clico para juntar esse elemento para esse alinhamento. Eu poderia alinhar e juntar esse elemento aqui, por exemplo, para esse mesmo alinhamento. Na versão 2022 que eu estou mexendo, tem inclusive alinhamento múltiplo, que ele está aqui em cima. Nas versões anteriores, geralmente ficava aqui, né, nessa linha verdinha de principais opções dessa ferramenta. Mas, na verdade, é igualzinho. Agora, eu vou selecionar essa caixa de inspeção, e vou clicar nela também. E na sequência, aqui eu estou indo contra fluxo. Eu estou com um tubo de esgoto, que deste ponto, dessa peça, eu vou herdar a elevação, vou herdar também o tamanho. E eu estou indo contra fluxo, então eu vou acima. Acima com 1% de inclinação, e eu vou desenhar até onde ele vai ali. Daí, ok,
SQS que deixa sempre um espacinho, não tenta grudar automaticamente, porque se tiver uma altura muito diferente, daí vai nascer uma coluna aqui de diferença de altura. E provavelmente o cliente não reclamaria logo de cara, mas quando desse problema e não demoraria muito, provavelmente ele reclamaria sim. E aqui então vou entrar no corte, vou terminar de ligar, SQS, 2 cliques na cabeça do corte. E aqui ele desenhou no lugar errado. Mas não tem problema, eu posso também no corte, PI de pipe ao comando, eu posso botão direito nesse nozinho quadrado criar tubo. Pode ser também mais fácil, pega o nozinho que você deseja criar, essa identificação, esse ícone. Daí eu vou clicar no ícone do esgoto, do sifãozinho do esgoto. Daí eu vejo ali, tá com o tubinho certo, é o tubo de esgoto. Daí lá nas ferramentas, quando eu tô em corte, ele já herda automaticamente a elevação e o tamanho. E fora isso, lá em cima na tubulação também, eu posso determinar se eu vou acima, se eu vou abaixo. Aqui estou indo contra fluxo, então eu vou acima com 1%, e eu vou desenhar aqui. Esse aqui foi errado sem querer, porque ele pegou aquele que estava mais próximo da minha vista na planta, seria aquele que está mais alto, né, dentro dessa caixa de inspeção, desse componente, dessa família, mas eu não preciso dele, então clica nele e delete ele então. Dessa forma, lembrar que este aqui que está um pouco mais baixo é aquele lá que já estava conectado com os demais. Então, vou utilizar ele como base, vou usar aqui o comando AL de align, igual das outras vezes. Clica primeiro na referência, ele põe até um tracejado nessa referência, e eu vou clicar naquele lá, na sequência, que vai grudar dessa referência. Fazer igualzinho, eu vou clicar nessa caixa de inspeção, daí na sequência eu vejo aqui a elevação que eu vou copiar do ponto em diante, o menos eu não quero não, Ctrl C. Se eu quiser não fazer conta, eu posso colocar igual esse valor, mais o 35 ali que já estava existente do prolongador. Daí aqui ele desceu, só que eu esqueci de zerar, né? Então aqui neste caso, zera ele, que ele já zera vice-versa aquele outro também, né? Os dois são correlacionados. E dessa forma eu posso TR de trim juntar. E ele junta para o canto esse comando, por isso que ele se chama parar estender para o canto, comando TR de trim, mas se ele tiver na mesma altura e no mesmo alinhamento, ele também junta e funde, ele dá um join, ele dá uma união nesses dois elementos. Então eu vou aqui dar o TR de trim, clica em um, clica no outro e ele junta. Se algum dia não juntar, desconfia do alinhamento. Se o alinhamento em corte está certo, daí dá uma conferida no alinhamento em planta também. Daí provavelmente estaria essa questão ou em um ou em outro. Outra situação seria se da esquerda para a direita o trim falhou, tenta a direita para a esquerda. Só o fato de você inverter o esquerda-direita, ele talvez já daria certo, porque ele usa como referência o primeiro clique que você deu. E aqui eu vou voltar para o térreo. Daqui a pouco eu resolvo aqui a região ali da cozinha, da caixa de gordura, mas eu vou terminar de fazer essa rota. Eu vou clicar nessa caixa, daí eu vou pegar esse ícone e vou desenhar a partir dele. Dessa caixa de inspeção, eu vejo tubo de esgoto, herda elevação, herda tamanho, eu vou abaixo com 1%, e eu vou ali lá adiante em direção àquela outra caixinha de inspeção. Vou dar ESC, e aqui na boa já vou entrar no corte, que eu já tenho um corte posicionado aqui. Daí 2 cliques, entrei, e aqui já desce bem, né? Eu vou exatamente a cada 1 metro tá caindo 1 centímetro. Essa casa já é um sobrado que não é exatamente pequeno, então aqui ele já avançou um pouquinho, bastante, né? Um pouquinho mais para baixo. E, sinceramente, eu não prestei atenção se isso aqui estava virado pro lado certo. Fiquei na dúvida. Vou voltar ali pro térreo. E essa caixa, vou clicar nela, a saída tem que estar para cá, né? Ele entra por aqui e sai para depois entrar naquela outra caixa. Aqui falhou, então vou dar barra de espaço. Opa, dei barra de espaço a mais. Daí a saída tem que estar para esse lado de cá. Agora que ele tá certo, eu vou voltar a entrar no corte. Vou afastar. Daí 2 cliques, vou entrar aqui no corte. E agora sim eu consigo também, mesmo no corte, desenhar a partir dessa entrada. Aqui vai entrar, então vai ser uma entrada aqui de tubo de esgoto série normal. Nas ferramentas vai conectar automático. Eu vou acima com 1%, que é tubão grande de 100 milímetros. E eu vou desenhar. Igualzinho, eu vou agora a L de align, alinhar. Clica na referência, gruda ele para essa referência. ESC seleciona a caixa de inspeção. Pega aquele valor que estava lá. Pode guardar ele no seu Ctrl C. E coloca ali que vai ser igual esse valor mais
os 35 que já tinha no prolongador original. Eu vou aqui trazer o cursor para fora, ele já calcula, já aplica. Eu posso zerar a elevação do nível, que é a mesma coisa que zerar o deslocamento do nível. E aqui TR de trim. E vou juntar um com o outro. E aqui eu acho que eu desalinhei na planta. Ele não tá juntando nem direita e esquerda, nem esquerda direita. Então, neste caso, quando eu dei barra de espaço, talvez ele andou um pouquinho de lugar. Eu vou voltar ali pro térreo. E aqui, como ele não juntou no corte, eu desconfio que o problema do alinhamento tá aqui na planta. Vou de novo dar AL de Align, clica na referência, clica naquele outro para juntar, no mesmo alinhamento. E agora, TR de Trim, de aparar e estender para o canto, eu clico num elemento e clico naquele outro e ele já junta. Então, se der problema de alinhamento, na verdade não é problema não, né? Só entra naquela outra vista e alinha lá também. Aqui, igualmente, vou pegar essa caixa. Aqui, mais uma vez, vou pegar essa saída. E depois de pegar essa saída, vai com tubo de esgoto. Lá em cima vou herdar a elevação, vou herdar tamanho. Aqui eu vou com inclinação abaixo, abaixo com 1%. E eu vou ali em direção a outra caixinha. Ok, vou dar ESC. E agora eu vou contra fluxo, eu vou acima. Daí que eu tô vendo que entrada, entrada, entrada. Opa, saída pra lá. Daí saída devia estar pra baixo. Então barra de espaço, barra de espaço. Opa, a saída tá pro lado certo. E a entrada tá pro lado certo. Então agora sim vou pegar essa entrada. Peguei essa entrada na Opa, não é essa não. Então, vamos lá. Se ele tá pegando desse nozinho do meio, que seria desenhar um prolongador mais pra baixo. Daí, não, eu queria pegar bem este nozinho. Daí, então, botão direito, vou criar tubo bem dessa conexão. E eu conectei nesse ponto, então vou fazer um tubo de esgoto série normal. Herda elevação, herda tamanho. E eu vou acima com 1%, então. E vou parar aqui um pouquinho antes, porque se tentar juntar... Se ele juntar, pode ser que coloque coluna, né? Então, vou parar um pouquinho antes porque eu queria juntar lateralmente, sem coluninha aí. E eu vou dar a L de Align. Eu já desconfiei que aqui na planta, quando eu dei a barra de espaço, vai que ele saiu pouquinha coisa de lugar. E eu vou voltar e entrar num corte que enxergue ele. Um corte que enxergue ele, eu acho que tem um corte na vertical aqui. Não, tem um corte na horizontal aqui, que é melhor ainda. Que eu preciso de um corte paralelo a essa região. Cliquei na linha que une as cabeças de corte, cliquei, segurei, puxei. E aqui eu preciso de setinha, setinha, que ele fique um pouquinho mais para essa região. E agora eu vou dar 2 cliques e entrar nesse corte. Entrei nesse corte, aqui igualmente vai ser AL de Align. E vou alinhar essa referência com este elemento. E aqui também mesma coisa, vou ESC parar de fazer essa ferramenta. Vou selecionar essa caixa de inspeção. E aqui igual, né? Aqui já caiu uns 23, quase 25 centímetros. Que eu vou selecionar essa região e vou guardar no Ctrl+C. E aqui eu coloco que é igual esse valor mais o que já estava existente, que ele já prolonga. Só que daí eu preciso zerar a elevação em relação ao nível, que ele já fica certo. E eu já posso juntar com TR de Trim, juntar um com outro, que ele já funde de volta. Vou voltar ali para a planta do térreo. E aqui na planta do térreo, essa outra regiãozinha aqui também, vou pegar essa caixa que a saída já está voltada para o lado certo. Clico aqui na conexão que eu quero conectar e eu vejo ali o tubo de esgoto. Lá em cima eu vou herdar a elevação, vou herdar tamanho. Eu vou abaixo com 1%, estou indo no sentido do fluxo, eu estou caindo em inclinação. ESC, vou selecionar essa caixa, já vou ver se a saída está para o lado certo. Aqui não está, então vou dar barra de espaço, barra de espaço. Agora sim a saída está para o lado certo. E a partir deste ponto aqui de entrada, cliquei nele. E na sequência vai ser o tubo de esgoto. Daí eu vou herdar a elevação, vou herdar tamanho. E aqui eu vou acima, eu vou contra fluxo. Acima, como é um tubão grande, né? Então vai ser um tubo de 1% de inclinação. Os tubinhos pequenos, né? Os tubos de 75, de 50... Daí seria os 2% de inclinação, lembrando que pode variar até o máximo de 5%. E dessa forma eu vou puxar aqui esse corte que eu tinha aqui na vertical, encontrei ele. Vou clicar e vou puxar para essa região. Setinha do teclado, chega mais pertinho. E agora eu vou clicar na cabeça do corte, clica mais uma vez. Agora a simbologia do corte está aqui. Lembrando que se tivesse vazio, eu não tenho aonde dar 2 cliques para entrar e olhar o corte. Daí agora eu tenho essa cabeça, esse olho, né? Parece um olhinho azul. Eu vou dar 2 cliques para olhar esse corte.
Entrei nesse corte pra olhar, oh meu Deus, ele pegou sem querer, né? Eu não queria essa entrada, queria a entrada de baixo, não tem problema. Eu posso pegar aqui, também aqui eu posso desenhar. Cliquei no ícone, vai ser tubo de esgoto. Vou aqui acima, vou contra fluxo, só tô me certificando, daí ver se tá mesmo. 1% de inclinação, vou desenhar. Esse aqui que eu não preciso, vou clicar e vou dar delete. E igualmente agora, a L de Align, clico na referência e grudo para alinhamento. Vou dar ESC, vou selecionar essa caixa e com ela selecionada aqui já caiu 31 centímetros. Daí vou dar aqui um Ctrl C, daí igual da última vez, igual esse valor, mais o que já estava existente aí. Daí esse aqui eu já vou pegar e já vou zerar e eu trago o cursor para fora, ele já fica aqui ajustado certinho. Agora eu vou dar TR de trim, daí vou juntar um com o outro. Eu acho que ele saiu de lugar na planta, então eu vou voltar ali no térreo. E aqui é a L de alinhar. Às vezes é milímetrozinho de nada, mas é o que aqui já dá pra perceber, né? Tá pouca coisa. Eu vou clicar em um, clicar no outro, ele já tá no perfeito alinhamento, tanto em corte quanto em planta. Vou dar TR de trim e vou juntar um com outros que ele já funde de volta. Já volta a ser aqui um tubo inteiro, com 1% de inclinação precisamente. E vou pegar essa caixa. E aqui também, a partir desta saída, eu já vou aqui com tubo de esgoto série normal, de 100 milímetros. Nas ferramentas vou dar elevação, vou dar tamanho. E aqui eu vou para baixo, no sentido aqui do caimento, do fluxo. Vai abaixo com 1%, porque é um tubão grande de 100 milímetros. Eu verifiquei e vou desenhar para ligar em direção à rua. Feito isso, agora eu vou voltar ali para aquela região. Então, nessa região da cozinha, eu cliquei então nessa caixa de inspeção, vou desenhar a partir dessa entrada de esgoto, em que eu vou herdar elevação, herdar tamanho, e aqui eu vou contra fluxo, então vou acima com 1%. Daí, dessa caixa de gordura, eu vou selecionar ela, vou desenhar a partir dessa saída dela, e aqui ela vai saída, vai tubo de esgoto, eu vou conectar automático, e aqui vai abaixo, ele vai no fluxo, vai abaixo com 1%. Daí caindo 1%. Dessa forma eu vou trazer aqui o corte, esse corte que está nessa região, vou trazer para onde me interessa e vou dar 2 cliques para entrar. Aqui eu verifico que ele não está no alinhamento, mas eu posso pedir a L de Align, clico primeiro na referência e depois eu clico naquele lá que vai grudar para essa referência. Feito isso, a caixa se deslocou. Eu posso clicar nessa caixa e com ela selecionada, eu posso ver que ele caiu esse valorzinho que inclusive eu vou tirar ele, né? Vou dar Ctrl X e aqui eu vou na sequência, na elevação das entradas, das conexões, eu vou dar igual esse valor mais o que já estava existente aí. Quando eu faço isso, ele já se estica, às vezes ele bagunça um pouquinho o tubinho. Se TR de trim falhar, né? TR de trim não vai nem esquerda-direita e nem direita-esquerda. Quando falhar dessa forma, desconfia do AL de alinhar. A L de alinhar, vou clicar na referência e vou juntar aquele outro para esse mesmo alinhamento de referência. Eu vou agora dar TR de trim, se falhar a linha na planta que dá certo sim. Aqui ele não tá indo um com o outro. Então eu vou voltar ali para a planta do térreo. E aqui eu vou dar a L de align, vou clicar na referência e vou juntar esse outro para este alinhamento. Será que TR de trim agora vai? TR de trim, vou juntar um com o outro. E ele já vai. Agora, na sequência, eu vou até mostrar no corte 2. E aqui agora, eu queria juntar aqui para essa pia. Juntar para essa pia, eu posso até pegar a pia e verificar que ela tem essa altura mais baixa, que é a altura do sifão, é diferente da altura do engate flexível, da água quente, da água fria mais em cima. Então, peguei aqui a pia e a partir dessa cuba dessa pia, onde estaria aqui na altura do sifão, vou clicar no ícone do esgoto, um sifãozinho, e na sequência primeiro eu pego aqui o tubo de esgoto série normal. Lembra que o primeiro engate, ele é um engate reto para dentro da parede, então deixa a inclinação desativada só nesse pontinho aqui. Daí cliquei, ele já fez esse tubinho de esgoto perfeitamente reto. Lembra que o primeiro engate para dentro da parede, ele é retinho. Se ele é reto, ele não tem inclinação, e herda elevação e herda tamanho também. Eu vou dar ESC que agora, a partir dessa caixa de gordura, cliquei nela,
E bem a partir deste nozinho, vou dar botão direito e criar um tubo. É que às vezes ele emaranha, né? Tem mais de uma possibilidade que ele joga o desenho ali pro mesmo lado. Neste caso, eu prefiro dar botão direito e pegar para criar tubo precisamente a partir deste ponto. Daí, dessa forma, eu vejo, eu tô com tubo de esgoto. Daí lá em cima eu posso, na sequência, ir acima, que eu tô indo contra fluxo. E é um tubinho pequeno, né? Então é 2% no mínimo. E eu posso desenhar. Se eu não juntar no mesmo alinhamento logo de cara, depois a gente consegue dar TR de trim para juntar. Tô achando que ele não juntou no mesmo diâmetro. Deixa eu só conferir, esse aqui é o diâmetro 50. E esse daqui é o diâmetro de... Opa, esse aqui tem que ser 50 também. Não sei em que momento, sem querer, ele alterou. Vou cancelar aqui. Esse aqui eu vou deletar. Vou pegar a pia de novo. Com a pia de novo, vou mexer aqui, que é de 50. Daí eu vou desenhar a partir dessa conexão. Daí o tubo vai ser o de esgoto. E aqui eu vou com inclinação desativada, aqui para dentro. Opa, quando eu giro, às vezes ele gira lá em cima. Eu vou dar 50 Enter de novo, que acho que agora ele foi sim. E agora eu vou aqui para baixo. E se ele juntar, às vezes ele já conecta, se não TR de trim, ele também junta para o mesmo alinhamento, mas ele faz o juntar para o canto, né? Pegar e aparar e cinder para o canto. Aqui ele já foi também, já tá certinho. As bolsas estão viradas para o lado certo também. E eu posso ver ali no 3D que o desenho já está aqui pronto da parte principal do encaminhamento do esgoto em direção à rua. E vou voltar ali para a planta do térreo. E aqui na planta do térreo, eu só vou terminar de conectar aqui. Tô até pensando se desse lavatório ele conecta para o ralo sifonado para fazer o fecho hídrico. E ele já junta não para a caixa de gordura, mas para algum ponto da caixa de inspeção. Acho que não, a pia foi, mas esse lavatório eu podia pegar e conectar para algum ponto aqui em direção a essa caixa de inspeção. Senão eu teria que dar a volta. É por isso que eu vou tentar colocar ele para cá. Daí vamos lá. Aqui eu tenho um tubo de queda. Eu acho que é um tubo de ventilação aqui, hein? Não tá sinalizado, mas é que no pavimento superior aí é quarto. O pavimento superior seria bem aqui no dormitório. Esse é tubo de ventilação. Tem que até ver se ele não tá conflitando, subindo em um lugar estranho. Eu vou voltar ali pro térreo. Eu vou desenhar, então, a partir dessa peça, eu vou desenhar inclusive esse tubo azul tá me atrapalhando. Vou dar Tab, clica, HH. Daí HH oculta temporário, Tab alterna a possibilidade de seleção. Cliquei no tanque e na sequência eu vou clicar no ícone do esgoto. Vou ter que ver se eu tô com o tubo de esgoto. E ali nas ferramentas vou dar elevação e dar tamanho. O primeiro segmento para dentro da parede, ele é reto, vai com inclinação desativada. Daí ele fez esse taquinho de tubo para dentro da parede. Agora, na sequência, eu queria pegar e conectar aqui podia até ser esse desenho aqui em bem 45, já economiza pelo menos uma curva. Eu vou selecionar esse tanque que vai me atrapalhar e HH vou ocultar temporário. Eu vou pegar esse ralo sifonado. Inclusive, eu preferia pegar ele voltando aqui para já pegar ele na altura certa. Lembra que o esgoto é como se fosse uma ramificação. Daí a ramificação que eu quero criar a partir de cá, daí tem que ver se 45 vai juntar num lugar bacana, mas eu vou tentar pegar esse de 45. Cliquei ali, eu vou na sequência. Aliás, podia ser ele inteiro de 45, a saída tá pra cá, né? Então, com ele selecionado, vou dar Rotate, rotacionar. Desse alinhamento, vou girar 45 e vou dar Enter. Daí, beleza. Eu vou clicar nesse ícone do esgoto. Daí, na sequência, ele tá com tubo de esgoto. Eu vou lá em cima, herdar elevação, herdar tamanho. Eu tô indo no fluxo, eu vou abaixo. É tubinho pequeno de 50, eu vou abaixo com 2%. E eu vou aqui na direção que eu desejo, com ângulo de 45 graus. Ele tem até um lugar que dá um tracejado, dá um pulinho, dá um snap. E aqui eu vou dar um ESC. E na sequência eu vou, a partir deste caminho aqui, ver se acende, né, tanto do segmento principal quanto dessa ramificação. Quando tem esse xizinho de intersecção, eu vou clicar, que daí ele já está pegando alinhamento. E deste ponto de intersecção que eu cliquei, eu vou pegar o tubo de esgoto, que eu vou herdar somente a elevação, tamanho eu quero continuar com de 50. E na sequência eu vou com inclinação acima, eu estou voltando, acima com 2%. E dessa forma ele já faz o T de 45 aqui voltando em direção àquela tubulação. Às vezes eu tenho a impressão de que quando mexe aqui, às vezes ao criar, se dá medo de ele ter tirado alinhamento, pode voltar a alinhar na planta, né, por exemplo.
O meu ele tinha saído um pouquinho bastante até. E eu vou... Nossa, eu acho que em algum momento, sem querer, criei dois. Eu vou deletar esse outro. Mas eu vou trazer um corte para essa região. Cliquei no corte. Vou até rotacionar com um copiar ligado. Daí eu rotaciono aqui, cliquei. Mandei aqui para esse lado, para esse outro lado. Apontei o lado que eu desejo. Digito 45 graus e vou dar Enter. Daí ele já faz o corte nessa região. Só tem que puxar agora ele para cá, que é onde me interessa. E esquece que vou dar 2 cliques para entrar no corte. E nesse corte, eu vejo que o segmento principal tá lá embaixo. Eu vou dar AL de Align, clico na referência e junta esse ralo para esse alinhamento. E esse ralo eu vou dar esquece que vou selecionar ele. Primeiro tem que ver se o prolongador tá ligado. Vou ligar o prolongador e vou ficar com a grelha, vou ficar com a grelha quadrada nesse caso, senão você pode escolher qual que é a grelha. Podia até pegar a porta-grelha, né? Nos outros eu acho que eu tava esquecendo de ligar. Eu liguei esses dois, ok. E eu vejo que ele caiu este valor, que eu vou guardar no Ctrl C. Aliás, vou dar Ctrl X, que é mais rapidinho. E aqui na elevação do ralo, eu vou selecionar e vou dar Ctrl V. Dessa forma, ele vai prolongar esse valor, vai continuar alinhado no zerinho do térreo, porque foi isso que eu fiz, a elevação do nível tá no zerinho do térreo, e o do ralo, o prolongador do ralo, desceu ali 23 centímetros. Agora eu vou dar TR de trim, juntar um com o outro. Se não juntasse, opa, meu Deus, eu fiz direita e esquerda, então vou tentar fazer esquerda, direita. Dele já foi. É que aquele que a gente clica antes é referência. Daí eu vou na sequência ali pro térreo. Né? Via de regra, esquerda, direita não deu, tenta direita e esquerda, vice-versa. Enfim, eu vou clicar nesse ralo. Esse ralo podia ser o redondo, né? Ele tá em ângulo de 45. Mas eu vou... Se quisesse mudar, seria bem aqui. Eu posso tirar o quadrado, colocar redonda. E aqui também colocar redonda e tirar o quadrado. Daí ele ficaria ali com o porta-grelha redondo e a grelha redondinha também. Eu vou clicar a partir do conector que eu desejo. Daí na sequência eu vejo que eu tô com o tubo de esgoto série normal. E lá nas ferramentas eu posso herdar elevação, herdar tamanho. Eu tô indo contra fluxo, então eu tô indo acima. Daí eu deixei aqui acima com 2%. E eu posso pegar no ângulo de 45, ele dá até um pulinho, um snap, dá até um tracejado para ficar mais fácil de terminar de grudar. Eu vou clicar então e vou juntar. E quando ele junta, já põe aqui para mim a coluna. Se eu quisesse pegar essa coluna e setinha, setinha, por exemplo, para ela ficar mais próximo da parede, né, pode ser também. Eu posso conferir no 3D, acho que isso aqui é ventilação. A ventilação, em vez de jogar para cá, que ficaria no meio do quarto, esse desenho, então, para mim eu achei estranho, eu poderia, né, pegar e colocar a ventilação para cá, em direção à fachada. Daí eu acredito que aqui, inclusive, nem vai ter pilar, porque eu, bom, provavelmente estaria nas quinas no quarto, então eu vou subir bem para cá. Se eu quisesse subir o tubo de ventilação, vou pedir API de pipe. Daí, a partir desse ponto aqui, por exemplo, eu posso, na sequência, herdar elevação e herdar tamanho. Daí eu vejo que ele pegou de 40 com essa altura, que eu vou aumentar um pouquinho aqui para ser aqui, por exemplo, 15, estou colocando mais 10 centímetros. E aqui tem que ser com 2%, porque daí se der uma sobrepressão, ainda sem esgoto, ele seria encaminhado de volta ali para a tubulação. Eu vou aqui fazer no ângulo de 45 em direção a essa parede. E vou aqui em direção a... bem aqui, no meio do quarto não pode, né? Então vamos para cá. Eu não quero cruzar, ele vai subir em direção ao telhado. Então, por mais que o esgoto esteja mais baixo, ele não pode rasgar esse tubo de água quente. Então, eu vou ter que vir mais ou menos por aqui. E vou mandar ali a 6, 7 metros, vou supor que é 7, porque o nível terra até nível superior 3 metros, em direção à cobertura mais 3 metros. Queria que subisse pelo menos mais 1 metro, então 7 metros lá pra cima. Vou aplicar. Pode colocar o símbolo de igual e colocar igual 3 mais 3 mais 1, que também ele também colocaria 7 ali pra você. Eu posso ver no 3D, que daí eu também tenho um tubinho de ventilação ali pro ralo ali da região da área de serviço. É bem esse tubinho aqui. E aqui o tanque, né, também já tá certo em relação à caixa sifonada, o ralo sifonado. E ele vem nessa região também, já tá todo certinho. Aliás, aqui eu esqueci de colocar a coberturinha de ventilação, com o tubinho selecionado lá em cima. Põe o cap. Daí eu coloquei o cap, ele ficou um cap, mas eu posso selecionar essa coberturinha. E com esse cap eu posso procurar a venção aqui de ventilação.
eu vejo o terminal de ventilação que eu vou colocar. Daí ele já se ajusta e já põe para mim aqui um tubinho ali de ventilação, uma conexão. E se você fez junto, espero que você tenha curtido. Não esqueça de salvar. Lembra que o vídeo, ele também, se você encoscou em algum ponto, você pode pausar e voltar só aquele momentinho que era necessário de você ver com um pouquinho mais de atenção. Daí, neste caso, se você fez junto e chegou até esse ponto, salve. Você terminou, nesse caso, se fez junto toda a parte de tanto água fria, quanto também de água quente, como também a de esgoto. E esse arquivo salvo, ele já poderia ser utilizado para pensar na folha de impressão e na apresentação do teu projeto. Espero que você tenha curtido. Daí salve seu projeto, é claro. Você pode curtir, comentar, compartilhar também para alguém que se beneficiaria desse vídeo tanto quanto você. Mas nos vemos na próxima então.